Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande estar presente nesse evento da Agrotins e vou falar sobre controle biológico de insetos. Meu nome é Ivan Cruz, eu trabalho na Embrapa Milho e Sorgo, sou engenheiro agrônomo, entomologista, trabalho como pesquisador na Embrapa, mas também sou professor do Centro Universitário em Sete Lagoas. Bem, o tema, como eu já mencionei, é o controle biológico de insetos pragas com insetos benéficos, seja eles predadores ou parasitoides. Na realidade, nós vamos tocar em dois tópicos. Um é o controle biológico aplicado, especialmente com a liberação do tricograma, essa pequena vespa mostrada à esquerda, e também falar sobre o controle biológico conservativo, em que você trabalha o ambiente agrícola para favorecer a atuação desses insetos benéficos. Na realidade, o objetivo do controle biológico com insetos é substituir ou reduzir aplicações de químicos, mantendo o mesmo nível de controle e reduzir substancialmente o risco ambiental. Isso aí nós conseguimos através do controle biológico aplicado. E também o outro objetivo é reconstituir a fauna de organismos benéficos, oferecendo condições para que eles possam reduzir naturalmente os prejuízos causados pelas pragas. Bem, em termos de vantagens do controle biológico utilizando os insetos predadores ou parasitoides, primeiro que são igualmente eficientes aos demais métodos. Mas existem outras vantagens, que não utilizam água, não existem pragas resistentes, né? Não deixam passivos ambientais e tem uma alta mobilidade. Na realidade, essa alta mobilidade significa que uma vez que você libera o inseto no campo, ele começa a distribuir rapidamente, ele não precisa exatamente colocar muito próximo na planta em que Bem, outra vantagem é o investimento e custo de aplicação. Hoje, esses insetos benéficos estão sendo utilizados através de drones. Então, você compara aí à esquerda um pulverizador, que tem a sua função, mas você imaginar para o controle de insetos, hoje, com certeza, muito proximamente, os drones vão predominar como a maneira de se aplicar os insetos. Bem, vamos falar então sobre o controle biológico conservativo. Na realidade, como eu já mencionei, é um manejo adequado da paisagem agrícola, visando fornecer alimento e abrigo para os insetos benéficos. À esquerda a gente vê um girassol mexicano, que se presta muito como plantas companheiras, e no meio eu coloquei, só por curiosidade, uma planta daninha, está infestada com pulgão, e atraindo as joaninhas para fazer o controle biológico. Então, esse é o ponto mais importante que a gente fala no controle biológico conservativo. Bem, então, né, no controle biológico aplicado, na realidade, nós falamos o seguinte: o controle aplicado, o produtor compra e usa. Quer dizer, o controle biológico aplicado é a utilização de insetos benéficos adquiridos de biofábrica e utilizados na sua. Agora, o que é interessante nós começarmos a falar um pouco mais sobre o controle biológico conservativo é que a grande pergunta que se faz hoje é qual é o nível de ocorrência e quais são os insetos benéficos na região ou na propriedade do agricultor. Esse exemplo aqui mostra o parasitismo natural em larva de Spodoptera frugiperda, a lagarta do cartucho, que é a praga principal do milho, e aí coletados em diferentes municípios. Pode perceber nitidamente que nós temos em alguns locais, notadamente aqui o Patos de Minas e Cana Verde, é que o índice natural de parasitismo é acima de 50%. Ou seja, mesmo em áreas que o produtor eventualmente aplica um produto químico, os benéficos também estão presentes. Então, isso demonstra, obviamente estão falando para alguns municípios de Minas Gerais, mas nós temos que pensar que isso pode e deve ser adotado no Brasil inteiro. Só a título de exemplo, nós aqui em Minas, nós já sabemos quais são os parasitóides predominantes. E possivelmente seja predominante também em quase todo o Brasil, que são marcados aqui
três parasitoides, um chamado Eifossoma, o outro Campoletes e Quelonos, que eles sozinhos dominam 83% de todas as espécies que estão associadas à lagada do cartucho. E o que é mais importante, esses insetos benéficos, eles eliminam a praga, não deixando que ela cause praticamente nenhum dano na lavoura. E sabemos também, para cada desses municípios citados, qual é a participação desses inimigos naturais. Eu só coloquei aqui para salientar, em vermelho, que é o parasitoide chamado Campoletes flavicincta, ele também está presente, como os outros, como o Quelônio insularis e o Eifossoma estão presentes. Mas observa que eu destaquei, por exemplo, nesse índice de parasitismo de 75% na cidade de Serrania, quer dizer, uma cidade de agricultura familiar com pouco uso de agroquímico, mas mostra nitidamente que esses insetos benéficos podem fazer a diferença para o agricultor. O que nós estamos fazendo na pesquisa hoje é trabalhando para propiciar que esses benéficos possam fazer parte como insumo biológico à disposição dos agricultores. E olha, esse outro slide mostra o parasitismo em 2010. Destaque, né, nessas faixas vermelhas para 4 municípios. Novamente vocês percebem Serrania, mas Paraguaçu, Alterosa, Serrania e Machado, os índices já aproximando a 60% de parasitismo. O que significa isso? Significa que a cada 100 larvas que se pega lá no milho, quase 60% são mortas por esses parasitoides importantes, já mencionei. Bem, aí eu coloquei isso aqui mais para dizer para os produtores quais dessas espécies, isso aqui é parasitoides, né, estão presentes na sua propriedade. Essa é uma pergunta que, se o produtor não sabe, nós deveríamos estar tratando de fazer uma excelente parceria para identificar esses insetos que estaria lá atuando de graça para o agricultor. E qual é um ponto positivo desses agentes de controle biológico? O que nós sabemos é que esses parasitoides, quando eles estão dentro da lagarta, quer dizer, passa a comer a lagarta, há uma redução em cerca de 93% do alimento ingerido. Então essa faixinha verde é o tanto que uma larva parasitada come, e em vermelho uma sadia. Então esse é um exemplo, há uma redução muito grande no alimento. E também eu gostaria de salientar, e aí está à direita, esse inseto chamado Campoletes. Esse inseto, na realidade, além dele reduzir drasticamente o alimento da larva parasitada, né, vocês percebem que uma só fêmea pode parasitar mais de 200 larvas. Então, esse é um inimigo natural muito importante que deve ser, de fato, preservado através de uma estratégia para efetuar o controle biológico conservativo. Deve ser também destacado uma outra espécie, entre aquelas 3 importantes, que é o chamado Quelônio insularis, é um inseto interessante. Ele entra no ovo, mas deixa a larvinha nascer, mas a larvinha praticamente não come. O que nós estamos olhando nessas fotos aí, do centro, essas 2 larvas, elas nasceram no mesmo dia. Só que esta pequena, bem diferente da larva sadia, ela é uma larva parasitada. Então, portanto, esses são exemplos, são insetos que às vezes passam despercebidos, mas são de extrema importância para o agricultor. Bem, isso que nós terminamos de comentar é sobre parasitoides, né? Geralmente o parasitoide fica dentro, vamos dizer assim, do corpo do inseto, seja larva, seja ovo, seja pulpa. Agora nós vamos falar os insetos predadores, que com certeza a maioria das pessoas conhece bem, né? Aqui são as joaninhas, que se alimentam, são várias espécies, pode alimentar de pulgões, de trips, de posturas. Então, realmente, também esse grupo a gente deve trabalhar para que eles aumentem na área do produto. Um outro, isso aí é especialista em comer pulgões,
né? Pulgões têm aumentado muito de importância no Brasil, mas aqui a gente percebe que nós podemos utilizar esse bicho lixeiro para fazer o controle. E é bem conhecida a tesourinha, que nós dizemos que quando a tesourinha chega no milho, a lagarta do cartucho logo logo desaparece. Logicamente porque ela foi consumida pela. Também existe o prodígio, esse é um predador excelente, porque ele é generalista, ele está presente no milho e praticamente come tudo quanto é insetos fitófagos, pragas, né, lá no milho. A pergunta que eu fiz anteriormente também volta a dizer aqui, quais dessas espécies de predadores estão presentes na propriedade? Então você imagina que o arsenal de insetos benéficos é tão grande que vem a pergunta, por que não estamos valorizando a presença desses agentes de controle? Eu acho que rapidamente nós vamos mudar o que acontece hoje e vamos dar maior crédito a esses insetos benéficos. Bem, e aí só para mostrar, ao longo dos anos, aqui mostrando um dado mais antigo, mas a planta parasitadas da lagarta do cartucho. Quer dizer, há um decréscimo drástico à medida que você conserva os benéficos, né, reduzindo aí de 74% de infestação no primeiro ano a 20 e poucos por cento 4 anos depois. Por quê? Porque aumenta muito o número de lagartas parasitadas, como mostrando aqui. Começou pequeno lá no primeiro ano e lá no quarto ano, terceiro, quarto ano, como já mostrei anteriormente, quase ou até mais de 60% de parasitismo. Quer dizer, isso é um controle biológico natural. E, obviamente, além de nós termos a presença dos parasitoides, aqui mostra o que acontece também com a porcentagem de plantas com o predador da tesourinha. Então, você mostra claramente uma soma de benéficos. O controle biológico conservativo, ele interage perfeitamente com o controle biológico aplicado. Os dois são bastante complementares. Bem, mas falando agora em termos do controle biológico aplicado, logicamente a gente trabalha com a praga-chave. E aqui nós mostramos a nossa praga-chave é a lagarta do cartucho. E aí nós vamos focar aqui principalmente os ovos do inseto. Né? Você vê que as larvas que passam 6 insta, ela chega de menos de 1 milímetro até 45 milímetros. Então, quanto mais atrasar o controle dessa praga, com certeza aumenta muito a chance de insucesso no controle. Bem, os passos para controlar a Spodoptera com um parasitoide de ovos, aqui mencionando Trichogramma telenomus, e sem dúvida alguma, o passo mais importante é monitorar. E aqui mostra a instalação de uma armadilha de feromônio, né, antes do plantio, porque aí nós já detectamos a chegada do inseto. A tomada de decisão, na realidade, é quando você capturar 3 mariposas, um valor acumulado de 3 mariposas por armadilha. E assim você, aqui mostrando como se instala a armadilha, e nós estamos falando que o nível de dano é de 3 mariposas capturadas, imagina essa foto mostrando a captura de uma só noite. Isso no local em que a infestação é muito alta. Bem, e aqui mostra um interessante resultado de captura diária. Então você vê os picos. Isso aqui, cada ponto desse é a presença de mariposa na armadilha. Então, praticamente o ano inteiro você tem a presença do inseto, né? Mas isso aqui é captura diária. Se você traduz isso em valor acumulado, se o nível de dano econômico atinge com 3 mariposas, você imagina com 451. Então, nós precisamos, com certeza, utilizar um sistema de controle muito mais sustentável. E isso nós o fizemos muito bem com esses 2 bichinhos minúsculos, Telenomus à esquerda e Trichogramma à direita. Na verdade, é um fato interessante que esses insetos, quando parasitam os ovos, daí a 4 dias os ovos ficam enegrecidos, então é fácil do produtor perceber a presença deles na área. E aí nós sabemos, quando o produtor comprar, por exemplo, você vai liberar 60 mil fêmeas desse Trichogramma ou do Telenoma por hectare, e se cada fêmea tem a capacidade de parasitar 60 ovos, então tem a capacidade de parasitar um total de 3 milhões e 600 mil ovos, que com certeza é muito ovo parasitado. Bem, sabemos também como liberar. Hoje, para facilitar a busca,
desses pequenos insetos, então nós já temos um esquema. Então você pode usar manualmente ou via drone, você só faz um plano de voo, dando as coordenadas de como é que deve ser aplicado lá no campo. Bem, isso aí que eu mostro aqui é só para facilitar realmente a eficiência do parasitoide. Então, cada ponto escuro mostra que ele espalha na área. Bem, e também considerando, se na área não tem nenhum tricograma de ocorrência natural, e sabemos que uma vez que o ovo está parasitado, 10 dias depois será uma nova geração, nós temos uma possibilidade de dividir, ao invés de soltar 60 mil fêmeas, dividir em 3 vezes, cada vez com 20 mil fêmeas. Assim nós passamos a ter tricograma presente lá na lavoura durante o ano todo. Bem, e o que mais importante é a produtividade, né? Então aqui mostrando ganhos com uma liberação até de 30% na produtividade e vai aumentando, né, à medida que você acerta o controle, porque aí nós temos uma junção tanto do controle biológico aplicado como o controle biológico conservador. E é interessante, isso aqui mostra rapidamente, para nós encerrarmos, é o parasitismo natural na outra praga, que é a helicoverpa, a praga da espiga. Então vocês imaginam a importância para aqueles produtores que precisam do milho para entregar na agroindústria ou a própria agroindústria, a presença de inseto na espiga é um problema muito sério. Mas o tricograma também funciona muito bem e ajudaria tanto o produtor do grão como o dono da agroindústria. Então, e é difícil controlar a helicoverpa, porque ela coloca os ovos lá no cabelo do milho e qualquer medida que você tem aí é dificultada, porque não consegue atingir o seu alvo. Então, na realidade, o que nós temos com a liberação do tricograma, à esquerda você tem um ovo sadio e, como eu disse anteriormente, 4 dias o ovo fica enegrecido, indicando um parasitismo. Bem, também com a entrada da helicoverpa armígera, nós demonstramos aqui nesse slide que tanto o tricograma precioso, que é um que nós mencionamos para a Spodoptera, é o mesmo, tem uma eficiência muito grande sobre a helicoverpa armígera, tanto para a helicoverpa armígera como para a lagarta do cartucho, Spodoptera. E aqui você mostra o Telenomus, né, o outro inimigo natural também que serviria ambos, para a lagarta do cartucho e para a lagarta da espiga. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: produtor, quer utilizar? Conte conosco. A parceria com o produtor, com a cooperativa, sindicato, é sempre bem-vinda. Eu agradeço a presença virtual de todos e espero realmente que possamos continuar fazendo trabalhos de parcerias. Então, muito obrigado e tenha todas aí uma boa estada na Agrotins. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.